Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E para você que não é adventista do sétimo dia, receba aí com todo o meu carinho um feliz sábado. Você também pode tirar um dia de descanso, para que você possa sentir mais a presença de Deus aí na sua vida. Mas de todas as formas, ou de qualquer forma, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembrando que Deus te ama, tá bom? Estou aqui realizando esse curso, Ensinos de Jesus, É um curso bíblico. E eu acredito que você que tenha acompanhado esses estudos, você tem aprendido muito e também você já tem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos falar do tema sobre o dinheiro. Tem muitas pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus, não é verdade? E você sabia que Jesus falou muito nesse tema, né? E hoje você vai descobrir então o que Jesus falou sobre o dinheiro. Então, antes de mais nada, feche os olhos, cubra sua fronte, eu quero orar com você. Querido e bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua santa presença. Que esse dia seja uma fonte de bênção para cada um de nós. Que esse dia, Senhor, seja mais um dia que nós ficamos em pé na Tua presença, meu Pai. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito durante essa semana nas nossas vidas. Muitas vezes não sai do jeito que a gente queremos, meu Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo e na hora certa o Senhor entregará nas nossas mãos aquilo que nós tantos almejamos. E tudo isso, Senhor, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Você sabia que Jesus, depois dele falar primeiramente do reino de Deus, a segunda coisa que Jesus mais falou na Bíblia foi o assunto ao dinheiro? Você sabia disso? Hoje você vai então entender o que Jesus falou sobre o dinheiro, tá? E nós sabemos, Todos nós dependemos, nós trabalhamos, nós temos que pagar nossas contas. Mas como é que fica aí? Muitas pessoas dizem que ama a Deus, mas coloca o dinheiro sempre em primeiro lugar. O dinheiro virou aí, na vida de muitos, um Deus, Não tem aquelas pessoas assim, que elas não sentem mais necessidade de ter nada, porque ela tem dinheiro que pode comprar tudo. Só que na verdade, ela não pode comprar a paz dela, Tem uma pessoa que tem tudo aparentemente, mas espiritualmente são pessoas vazias, sem nada, Então hoje nós vamos aqui estudar sobre o que Jesus falou sobre o dinheiro. E você não deixe de assistir esse vídeo até o final, que vai ser de grande ajuda para você entender aqui qual que é o sentido, o lugar do dinheiro e o lugar de Deus, tá bom? Pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta, seu smartphone, pega aí a Bíblia eletrônica, a Bíblia física. Eu gosto de estudar na Bíblia física, Então nós vamos aqui falar sobre esse assunto. Eu vou mostrar o tema de hoje para você, Aqui, já que você não pode ter um desses livros. Olha aqui, ó. O tema é esse: o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a introdução, tá? Para que nós possamos então aí abrir as nossas Bíblias. Diz assim: Jesus falou amplamente sobre o amor ao dinheiro em seus ensinos. Depois do tema o reino de Deus, o mestre falou mais sobre o dinheiro do que qualquer outro assunto. Veja que importante, hein? Por que Jesus falou tanto sobre o dinheiro? Porque ele sabe que muitas pessoas, através da ganância ao dinheiro, vai perder sua salvação.
Para Cristo, as riquezas podem sufocar a espiritualidade, tornando-se um Deus rival, que costuma enfeitiçar seus adoradores, sendo que o dinheiro é parte do nosso dia a dia. Como podemos viver em paz? Como podemos viver sem fazer dele um ídolo? Jesus ensinou duas maneiras práticas, sistemáticas, ao ato de dizimar e ofertar. Então você coloca aí já separadinho, escreve no papel ou na caneta, o ato de nós adorarmos a Deus e não fazer o dinheiro um ídolo, se torna nós dizimistas e ofertantes, tá? E eu já vou explicar isso ao longo desse estudo, como que devemos dizimar e ofertar, tá? Então vamos lá, vamos aprender junto agora. O ato de dizimar, a palavra dízimo significa a 10ª parte, né? Ele é santo e pertence ao Senhor. Depois nós podemos ler Levítico 27:30. A palavra, né? Ao devolvermos a Deus o dízimo da nossa renda, conhecemos que todas as coisas pertencem a Ele e participamos do cumprimento da missão de pregar o Evangelho para todo mundo. Salmo 24:1 diz assim, que tudo que tem na terra, tudo que anda sobre a terra, a Deus pertence. Todos os animais, tudo, né? Ageu 2:8 diz assim que Deus é o dono da prata e do ouro. E Mateus 24:14 também depois nós podemos ler. Dizimar é um ato de adoração e honra a Deus. A Bíblia diz em Provérbio 3:9 que nós devemos honrar o Senhor com todos os nossos bens e as nossas premissas da nossa renda, tá? Vamos lá então. Cristo aprovou a devolução do dízimo. Pega a sua Bíblia, agora vamos ler na Bíblia aqui, tá? O versículo. Mateus capítulo 23 e o versículo é o 23. Jesus aprovou devolver os dízimos? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 23, eu vou ler aqui o versículo 23. Vamos colocar aqui do ladinho para que possamos ler aqui. 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus que está advertindo os fariseus e os escribas. Porque os fariseus, eles eram muito corretos no devolver o dízimo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se um fariseu tivesse na horta da sua casa um pé de alface e ele tivesse dado 10 folhas, uma ele arrancava e devolvia. Ele era muito correto. Por isso que Deus diz assim, hipócrita, dá o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligencia a lei de Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Os fariseus não tinham misericórdia de ninguém, né? Então, veja bem, Jesus aprovou sim dar o dízimo. Ele aprova dar o dízimo, mas dentro do contexto de dizimar. Dizimar o quê? Gratidão para com Deus. Dizimar de coração, ofertar de coração. Tá? E aí vamos lá. Jesus aprovou a devolução do dízimo, mas ressaltou que o ato de ser feito com amor e justiça, sem hipocrisia. Em Lucas 18, 10, 14, Jesus contou uma história do fariseu, do fariseu e o publicano, né? Ele contou a história do fariseu que se orgulhava de devolver o dízimo enquanto desprezava o pobre publicano. O fariseu foi reprovado por Jesus, por sua motivação das suas ações eram erradas. O verdadeiro sentimento que deve nos mover na devolução do dízimo e da dependência total de Deus é sabermos que nada temos e que tudo pertence a Ele. Lucas capítulo 18 conta a história do fariseu e do publicano que subiu ao monte para orar. O fariseu, por praticar a sua justiça própria,
Porque é assim que os fariseus eles se sentiam. Eles sentiam que eles tinham justiça própria. Eles sentiam que eles eram melhores do que os outros. Portanto, que uma vez subiu ao monte para orar, ele dizia... Depois você pode ler aí na sua Bíblia. Nós não vamos ler aqui esse contexto, esse tema. Mas eu só vou simplificar ele aqui. O fariseu batia no peito e dizia assim que ele devolvia o dízimo, que ele fazia as suas orações e batia no peito. E do outro lado, ele estava se engrandecendo, se exaltando perante Deus, o fariseu. E contrapartida, do outro lado, havia um publicano. O publicano orava assim. Ele dizia: Senhor, eu não sou nem digno de levantar os olhos para os céus. Ele dizia que ele era pecador. Você entendeu? Ele se humilhou diante de Deus. Enquanto o fariseu estava se exaltando porque ele devolvia seus dízimos e as suas ofertas. E aí, no final do versículo, termina dizendo: quem desceu do monte justificado? Certamente o publicano, porque ele se humilhou diante de Deus. E a Bíblia termina dizendo que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Tá? Então não devemos devolver nosso dízimo e nossas ofertas com forma de justiça própria nossa. Temos que devolver com amor. Dizimar e ofertar com amor. É isso que a Bíblia ensina, que Jesus está ensinando aqui, né? E qual é o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? Tem algum exemplo de alguém devolvendo um dízimo na Bíblia? Deixa eu ressaltar uma coisa para você aqui. Abre aspas. Certa vez, em uma entrevista, uma repórter foi entrevistar um grande empresário, um magnata. E ela perguntou então para ele, de forma muito simples, disse assim para ele: quanto mais de dinheiro o senhor precisa para ser feliz? Você sabe qual foi a resposta dele? Uma resposta inusitada. Ele disse: um pouco mais. Fecha aspas. Então veja bem que para ter o dinheiro não há um limite. Muitas pessoas fazem do dinheiro um Deus. Se todas as pessoas sem exceções, que tivessem o entendimento de devolver os dízimos e as ofertas, as igrejas talvez não precisavam de pregar sobre isso. Se todo mundo soubesse dos deveres dele, de devolver os seus dízimos e as suas ofertas, a igreja não precisaria de fazer aí durante a semana feira para levantar dinheiro para pagar as despesas da igreja. Os cristãos, o que eu vou falar agora vai doer um pouco, mas é para sentir. Os cristãos de verdade teriam que ter vergonha na cara, né? As pessoas que dizem que amam a Deus, que honram a Deus, deviam tomar vergonha na cara e devolver o que pertence a Deus, que é os dízimos e as ofertas, tá? Se você não consegue viver aí com 90% da sua renda, eu vou dar um conselho para você. É melhor você ir pedir num sinal, na rua, em algum lugar, mas deixar de trabalhar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas se julgam que não conseguem devolver do seu salário 10% para manutenção da igreja, para pregar o evangelho. As pessoas não conseguem fazer isso, mas conseguem muito bem pegar o seu dinheiro e investir em bebida, cigarro, droga, prostituição, viagens sem necessidade. Então, os cristãos devem tomar um pouco de vergonha na cara e, quando dizer que ama a Deus, antes de dizer que ama a Deus, honrar a Deus. Porque o cristão, ele ama a Deus através das suas atitudes. Você não precisa dizer nada para ninguém que você é dizimista, que você é o cara que devolve lá 10 mil, 10 milhões. Você não precisa dizer nada para ninguém. Você tem que ser justo diante de Deus. Deus que precisa ver. Lembre-se que Mateus capítulo 7 diz assim: pelos seus frutos eu os conhecerei. Muitas pessoas têm que dizer: eu amo a Deus. Deus na minha vida é em primeiro lugar. Você não consegue devolver um dízimo. A pessoa ganha R$1.000, não consegue devolver 100. Se não consegue viver com 900, com o que você consegue viver? Então,
Você está fazendo o dinheiro um ídolo para você. Então você está amando mais o dinheiro que a Deus, porque Deus não pediu 50% do seu salário. E havendo ele feito, se ele tivesse pedido 50% ou até 90%, você poderia devolver, porque eu tenho certeza que nada iria lhe faltar, porque foi o Criador, o dono de todas as coisas que pediu. Então, nós cristãos que estamos dizendo aí que nós amamos a Deus, que nós temos Deus na nossa vida, então devemos tomar um pouco de vergonha na cara e devolver o dízimo e as ofertas, para as igrejas não precisarem estar fazendo aí feira, para levantar dinheiro para pagar as despesas da igreja, porque esse é um dever dos cristãos. E é dever que Deus deixou, que nós devemos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Tá? Acho que ficou entendido até aqui, né? Vamos lá. Qual é o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? Abraão foi o primeiro que deu exemplo. Isso está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Nós vamos ler agora. Gênesis capítulo 14 e o versículo é o 20. Abraão já deu aqui, ó, o primeiro incentivo, né, de dar o dízimo. Diz assim, ó, eu vou ler também o 19. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em tuas mãos, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E deu-lhe e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então Abrão dizimou, falando aqui de Melquisedeque. Então Abrão foi o primeiro exemplo aí na Bíblia a devolver os dízimos, tá? Abrão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo o que possuía. Melquisedeque era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse foi um ato de reconhecimento da soberania divina. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23, a Bíblia diz: certamente dará o dízimo de todo o fruto da sua semente, que após anos se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, e o teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenderá a temer o Senhor, o teu Deus, todos os dias. E aí, também, em Levítico, né, quando fala ali, por exemplo, a tribo de Levi, chamado, né, que nós conhecemos os levitas, eles não tinham herança nenhuma. Todas as tribos de Israel tinham suas heranças, porém os levitas não tinham. Depois você pode ler Levítico capítulo 4, né? E então eles comiam daquilo que o povo dizimava. Eles eram propriedade particular de Deus, os da tribo levita, porque eles eram aquelas pessoas que desmontavam o tabernáculo, a tenda, né? E só eles tinham a permissão de desmontar e locomover para um outro lugar que Deus escolhesse para colocar de novo a sua tenda ou tabernáculo. Entendeu? Então eles não tinham ali herança nenhuma, eles não tinham uma possessão de terra de um lado nem do outro. Eles viviam dos dízimos e das ofertas. Por isso que hoje os pastores, eles vivem dos dízimos e da oferta. Lembrando que hoje muitas pessoas usam de má fé, né? O pregar dízimos e oferta. Tem gente fazendo uso indevido desses dinheiro. Mas eu não vou falar disso nesse momento, tá? Então, a tribo de Levi era uma tribo separada, tá? Chamados os levitas. E Deus supria eles com os dízimos e a oferta. Por isso, tão importante dizimar e ofertar na igreja. Como o dízimo era usado em Israel? Número 18, 21. Como que era usado? Números capítulo 18. Vamos ler aqui. Números 18, 21. Diz assim: os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestaram, serviço da tenda da congregação. Veja que eu acabei de
de dizer aqui, ó, que os levitas eram as pessoas que trabalhavam diretamente para o Senhor. Depois você pode ler, como eu falei, Levítico capítulo 4. Também pode ler Levítico capítulo 2. Você começa a ler ali, você vai entender o que Deus fala sobre a tribo de Levi. Tá? Quando lemos o capítulo 2 de Números, descobrimos que a tribo de Levi não recebeu herança, porque Deus separou essa tribo para o serviço religioso em tempo integral. Números 1:53, Deus era a sua herança, aquele que proveria suas necessidades. Deuteronômio capítulo 18:2. A tribo de Levi passou então a sobreviver dos dízimos do povo de Israel. Deixa eu fazer aqui um comentário. Eu já falei aqui, talvez em outros vídeos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pastores credenciados ganham o mesmo salário, independente se ele cuida de 100 pessoas, de 10 pessoas ou de 1 milhão de pessoas. O salário é o mesmo, não há divisão de salário. Porque o pastor cuida de mil membros, ele ganha 10 mil. O outro cuida de 1 milhão de membros, ele ganha 100 mil. Não, o salário é um só. Tá? Todos recebem o mesmo salário, porque são pessoas que cuidam das coisas de Deus. O pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é pago para pastorear o rebanho de Deus. Ele não é pago para sair vendendo nada no sinal. Nem bala, nem paçoca, nem vender roupa nas horas vagas, nada. Se o pastor uma vez for descoberto que ele está vendendo, fazendo algum serviço paralelo ao seu pastorado, ele é descredenciado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e fica proibido de pregar o Evangelho na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia leva suas coisas com zelo, as coisas de Deus. Não é como se vê por aí, não é? A pessoa tem uma igreja. Eu abri uma igreja, eu aluguei um salão, a igreja é minha. Os dízimos ali, o cara está comprando isso, comprando aquilo, andando de carro, fazendo uma bagunça com o dinheiro que o povo deposita lá. Ninguém sabe o que acontece, você não sabe para onde está indo seu dízimo, não tem um estudo bíblico na igreja. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Você está vendo esse estudo aqui, esse curso que eu estou te dando? É de graça, não é? Aqui você aprende a ler a Bíblia, é de graça. E esse estudo que eu tenho aqui nas minhas mãos é de graça. É da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que eu vou falar aqui não é para me glorificar, que eu não preciso disso. Eu tenho que glorificar a Deus. Por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu e minha esposa aqui na minha casa, nós somos, além de dizimista, ofertantes, nós somos anjo da esperança. Quando você for dizimista e ofertante, você já passa a ser um anjo da esperança. Só que eu sou um anjo da esperança cadastrado, porque eu dou lá uma quantia todo mês, e aí então assim, ó, e aí cada um, vamos supor, você pode ser um anjo da esperança doando R$2. R$2 por mês. Pode colocar lá no seu cartão para descontar no débito automático. E aí, se você dá 5, uma pessoa vai receber um estudo desse daqui, ó. Na casa dela de graça. De graça. Vai ser em São Paulo, em Limeira, em algum lugar aí, lá na minha cidade, lá em Itamaracá. Se você entrar no site da Novo Tempo, você pode pedir qualquer estudo que você quiser. Vai de graça na sua casa, você não precisa pagar nada. Isso é investir no Evangelho. É levar o Evangelho a mais pessoas para que Cristo possa voltar. Tá? Então, isso é importante. Aí as pessoas falam uma bagunça. Não tem um estudo na sua igreja, não tem nada, só pedição de dinheiro. E hoje, com exceção, tem até as máquinas, né? Você passar dízimo no crédito, no débito, de repente tem até um boleto bancário. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, tá? Que estão abusando da fé do ser humano. E tem muitas pessoas, por não entender, por ser leiga na palavra de Deus, acabam fazendo aquilo que esse pastor acaba falando, tá? O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 9, versículo
versículo é o 13 e o 14. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo é o 13 e o 14. Diz assim: não sabeis que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Se alimentam, e quem serve o altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Então veja bem, os pastores que pregam a palavra de Deus, eles têm que viver do evangelho. Por isso que é importante nós devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas com gratidão a Deus. Não é para você devolver o seu dízimo e a sua oferta por obrigação. Ai, eu vou devolver com obrigação. Não. Se for para fazer assim, vou te dar um conselho aqui: não faça. De jeito nenhum, não faça. Que não vai ser bem visto e nem recebido por Deus. Deus agrada que você entregue os seus dízimos e as suas ofertas com amor, com gratidão. Dizer: Senhor, hoje eu estou devolvendo aqui nas tuas mãos as premissas da minha renda. Esses são os dízimos. Eu quero que o Senhor aceite. Eu estou devolvendo de todo o meu coração, Senhor, porque o Senhor proveu durante o mês inteiro de eu trabalhar e eu ter aí o privilégio de receber o meu salário, e eu tenho o prazer de estar entregando aqui 10% que é devido ao Senhor. É isso que Deus deseja de mim e de você. Agora você assim: mas tem que devolver o dízimo? Aí chega: vou devolver o dízimo. Não. Antes de devolver, você tem que saber para que serve, para que propósito você tem que ter. Devolver dízimo não é barganhar com Deus, tá? Vou devolver 10%, quero um carro. Quero que Deus... eu vou devolver, eu quero ser dizimista, mas só tem que me dar uma casa. Não é barganha com Deus. Futuramente, quando você honra a Deus, Deus honra você também. Se os seus planos são de comprar uma casa, um carro, e você for fiel a Deus, com certeza, se Deus achar aos olhos dele que isso não vai lhe fazer mal nenhum, não vai separar do amor dele, com certeza Deus vai entregar na sua mão. Tá? Porque Isaías 49, 23, Isaías 50, versículo 7, diz assim: que aquele que honra ao Senhor jamais será envergonhado. Tá bom? Então vamos lá. Então, os que pregam o evangelho, os pastores que vivam do evangelho, eles estão ali para servir a comunidade. Assim como ocorre com as tribos de Levi, os pastores e obreiros que trabalham no tempo integral na obra da pregação do evangelho também devem viver dos dízimos. Deus deu orientações especiais para isso. Ele não quer que sua obra seja prejudicada pela falta de recurso. A parte que Deus reservou para si não deve ser desviada para o outro propósito. Então, a parte que Deus pediu, os 10% e as ofertas, é para o propósito da pregação do evangelho. Não é, pastor, para você comprar um carro de luxo, não é para você comprar fazenda, não é para você comprar gado, não é para você comprar nada disso, não é para você investir em rede de televisão, que às 8 da noite passa filme evangélico e à meia-noite passa filme de pornografia, né? Então, diz não é para essas coisas, não. E você sabe muito bem do que eu estou falando, e que tem rede de televisões por aí, que às 8 horas da noite tá passando filme evangélico, né? Não é? E aí quando chega ali para meia-noite, você liga lá que vê que tá passando lá, filme de pornografia. E o dono, você sabe quem que é essas redes de televisão por aí. Então tem que tomar cuidado. É para isso que o dinheiro, muitas pessoas que estão devolvendo seu dízimo e oferta lá, você está investindo dinheiro aí. Tá? Você não está investindo dinheiro no lugar. Mas eu não sei, cara. Bom, eu entreguei meu dízimo, agora cada um faz o que quer. Não, senhor e não, senhora. Se você está entregando seu dízimo numa igreja, você sabe para onde está indo seu dinheiro, sendo mal aplicado, você está pecando, você está negligenciando a palavra de Deus, você está cooperando para aquela obra de Satanás se expande. Tá? Então nós temos que ser cautelosos ao devolver nossos dízimos e oferta. Mas cada um faz o que quer, a minha parte está sendo feita. Não é assim não.
Você não sabe? Você tem que saber para onde tá. Eu sei para onde vai o meu dinheiro. Eu sei muito bem para onde vai. Meus dízimos, minhas ofertas, eu sei para onde vai. E você sabe para onde vai a sua? Então toma muito cuidado. Que Deus vai lhe pedir conta no juízo, tá? Não é? Por isso que quando você vai devolver. Quando você vai comprar um carro, você vai lá e compra um carro assim. Quanto é esse carro aí? R$1.000. Pagou e leva embora? É assim que você faz? Você não vai dar uma checada para ver se está tudo em ordem? Como é que é? Não é assim que faz? Para devolver o dízimo também é assim. Tem que saber a igreja lá. Ei, escute, vocês fornecem algum estudo bíblico aqui? Não. Vê a vida do pastor, dos seus liderados aí. Tem que saber. Devolver dízimo é uma coisa seríssima. Foi Deus quem ordenou. Tá? Não é para nós fazer de qualquer jeito aí essas entregas, não. O ato de ofertar agora. Assim como o dízimo deve ser levado para a igreja, as ofertas voluntárias também devem ser conduzidas à presença de Deus. O dízimo reflete nossa fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus. Além do dízimo, o que mais devemos fazer ao Senhor? Salmo 96, versículo 8. Salmo 96, versículo 8. Vamos ler aqui. Salmo 96, versículo 8 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao teu nome. Trazei a oferenda e entrai nos seus átrios. Você sabe quando você devolve o seu dízimo, que você está na presença de Deus, na igreja? O dízimo faz parte de uma adoração. Quando você devolve o seu dízimo, a sua oferta, é o sistema racional de você adorar a Deus. Você diz assim: Senhor, eu entreguei nas tuas mãos os meus dízimos e as minhas ofertas. E você assim adora a Deus, canta louvor, você se entrega a Deus. O dízimo faz parte da adoração a Deus. É você demonstrando a fidelidade. Se você dizer assim: Senhor, eu vou dizimar, mas vai faltar para me pagar uma conta. Deixa a conta do lado, criatura. Devolve o dízimo. Não, mas eu não posso fazer isso. Pode? Você não tem fé, não? Pode sim. Deus vai prover. Tá? Pode ter certeza. Quando Deus pede uma coisa, você pode fazer sem medo. Ninguém vai te envergonhar, não. Porque Deus jamais vai deixar acontecer uma coisa dessa se você é fiel a Deus. Tá? E Malaquias também, capítulo 3, 8, 10, que esse aqui eu vou ler esse texto. Você pode ver aí que quando as pessoas falam, quando as pessoas dizem assim que o Novo Testamento não serve mais para nada, que o Novo Testamento é obsoleto, que agora o que vale é o Novo Testamento. Mas quando se trata de dinheiro, é lá que está a pegada mais forte, né, que é Malaquias capítulo 3, de 8 a 10. Né? Se você for falar para uma pessoa, e o Velho Testamento? Não, o Antigo Testamento não vale mais nada. Isso aí, quando Jesus veio, aí é um Novo Testamento. Eu fui conversar um dia com um casal e ele veio com esse papo para mim. Pois é, daí eu disse para ele: mas você pode mostrar para mim aí? É aquelas pessoas que vai atrás das outras pessoas, né? Não sabia me explicar, então eu peguei por uns minutos. Expliquei para ele algumas coisas e ele não quis concordar muito, mas no final ele acabou concordando, porque o que eu estava dizendo para ele é bíblico e foi Deus quem disse. Tá? Malaquias capítulo 3, de 8 a 10. A primeira é uma pergunta: roubará o homem a Deus? Será que tem jeito? E continua: todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Com maldição vós sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, e a nação toda. E aí trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar bênçãos, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Veja que razão. Deus considera a pessoa que não devolve os seus dízimos e oferta. Sabe como é que Deus
considera essas pessoas ladrão. Mas você não pode falar isso, Alessandro. Sim, eu não posso. Mas eu estou lendo aqui. O servo de Deus, os homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveu. Olha aqui. No que me roubais? Nos dízimos e na oferta. Então quem não devolve o seu dízimo e a oferta, aos olhos de Deus é ladrão. Por isso nós devemos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, tá? Larga a mão, largue de ser pegado em dinheiro, criatura. Se você ganha aí R$2.000, se você devolver R$200, se você não consegue viver com 1.800, é os 200 que vai fazer falta para você. E se fosse ao contrário? E se você tivesse de devolver 1.800 e ficar com 200? Mesmo assim, Deus ia suprir todas as suas necessidades, tá? E aqui então nós vamos aqui. As ofertas expressam nossa gratidão por todo o que Ele nos dá. E o dízimo é um percentual definido de 10%, né? E as ofertas são proporcional às bênçãos divinas, segundo o valor que do doador tiver proposto no seu coração. Deuteronômio 16, 17 e 2 Coríntios, versículo 9, versículos 2 Coríntios 9 e 7, que eu vou ler esse texto. Olha como que Deus se agrada de nós. Os dízimo é 10%, né? Já fala dízimo, a palavra já é enraizada aqui em dizimar, 10%. E as ofertas você dá quanto você quiser. Eu coloquei no meu coração de dar R$1, dá R$1. Eu coloquei no meu coração de dar R$100, deu R$100. Tá? Então, a oferta fica a critério do doador. Agora, o dízimo é um mandamento direto de Deus, sem restrições. Eu vou dar 9. Deus não pediu 9. Eu vou dar 11. Deus também não pediu 11. Faz só o que Deus pediu. Não precisa fazer mais nada além do que Deus pediu. Tá? Mas eu quero então dar 50%. Então faz o seguinte. Dizima 10 que Deus pediu. 40% se dá em oferta. Daí tá show de bola. 9,7 diz assim: cada um contribua segundo o que tiver posto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você entendeu? Vamos supor, se uma pessoa vai dar uma oferta numa igreja, ela quer se mostrar para os irmãos, ela pega uma nota de 200 e dá por demonstração, dizendo assim: nossa, você viu aquele fulano deu R$200 de oferta. Mas ele deu talvez para se aparecer perante os irmãos. Mas muita gente pega ali R$2, R$5 e dá de coração. Lucas capítulo 21 vai contar a história da viúva. Todo mundo deu o que sobrava. Ela deu de todo o seu sustento. Você está entendendo? Deus ama quem dá com alegria, não com arrogância igual os fariseus lá, soberba e hipocrisia. Tenha um coração limpo na hora de devolver os dízimos e as ofertas. Tá? Nós estamos caminhando aqui para o final, para nós encerrarmos aqui. Para Jesus, qual é a essência verdadeira da oferta? Eu acabei de falar aqui, Lucas capítulo 21, aquela viúva, né? Então você pode ler aí, Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4, que diz ali: todo mundo deu o que sobrava, mas aquela viúva do seu sustento deu tudo. Dar oferta a Deus não é reflexo automático de nossa entrega a Ele. Tanto a viúva pobre quanto os homens ricos deram ofertas voluntárias para manter o serviço no templo. Então, qual foi diferente entre eles? O que foi ofertado diferente entre os ricos e a viúva? Os ricos deram o que lhes sobrava e fizeram somente por formalidade religiosa. A viúva pobre, apesar de ter dado apenas 2 moedas, deu tudo que possuía. Para Deus, não é a quantia dada que importa, mas o nível da entrega ao Senhor que torna a oferta aceitável diante de Deus. A dádiva da viúva estava firmada na certeza de que Deus proveria todas as suas necessidades. As suas ofertas vinham do íntimo do seu ser. Para ela, pouco importava o que sobraria. Na verdade, ela não entregou tudo o que tinha, entregou tudo o que ela era.
Isso é sacrifício. Você entendeu aqui a profundidade? Que sentimento devemos ter de entrega aos dízimos, à oferta? 2 Coríntios 9, 7, acabamos de ler agora. Tudo que temos e somos vem da mão bondosa de Deus. Como deveríamos ser gratos pelas bênçãos que recebemos? Essa mesma gratidão deve ser demonstrada por meio das nossas ofertas, com alegria no coração. E aqui também, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, diz assim, que e não somente fazer como nós esperávamos, mas também deram de si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Devemos fazer tudo aquilo que Deus pede para nós. E aqui, para fechar aqui, diz assim, Deus faz uma linda promessa aos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Abrirei a janela do céu e derramarei bênção sem medida. Ao contrário do que ocorreu no dilúvio, em que a janela do céu derramaram um juízo divino. Gênesis 7:11. Deus deu um derramamento, um dilúvio de bênção sobre justo até mesmo injusto. Mateus 5:45. Porém, é certo que a fidelidade a Deus é um exercício espiritual que traz mais benefício ao doador. E Deus ainda derrama outras bênçãos. Você deseja isso? Então seja fiel na devolução dos dízimos e das ofertas. Então, sejamos fiel ao dízimo e à oferta. E para encerrar esse estudo, para que possamos orar, eu vou ler o último verso, que eu gosto muito desse verso. Eu fiz uma reflexão da minha vida, para a minha vida, né? Sobre esse verso de 1 Timóteo capítulo 6. Você depois pode ler com calma aí e fazer uma reflexão para a sua vida. Se nós aprendermos a ler esse texto, nós vamos aprender o que é dizimar de verdade. Timóteo capítulo 6, eu vou ler aqui, versículo de 8 a 10. Eu vou ler aqui a partir do 6. Eu vou ler aqui 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, e vou ler até o 10, e quero que você preste muita atenção. Tá? Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. De fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Você deve estar contente com o que você tem. Em primeiro lugar. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, seja contente com tudo aquilo que Deus tem te dado. Tá? Não fique com ganância, querendo ficar rico, querendo roubar os outros, querendo passar em cima dos outros, querendo ficar rico. Não tem essa preocupação. Tem o lucro da piedade, ser misericordioso. Tá? E ele continua dizendo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscência insensata e pecaminosa, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Quando as pessoas não vê os políticos por aí, nessa ganância toda, rouba, vem uma quantia de dinheiro para ser aplicado no saneamento básico, onde as pessoas não têm água, não têm nada. Eles desviam a metade desse dinheiro aqui, comprando casa, comprando tudo, pensando só neles. Você está entendendo aqui o que Paulo está dizendo? Ele continua e ele termina no versículo 10 dizendo assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Muitas pessoas hoje são escravos do dinheiro. O dinheiro escraviza a pessoa. Pessoas que trabalham dia e noite
Quando ela menos espera, elas estão perdendo famílias e filhos. Por quê? Ganância, querendo ficar rico, querendo, fazendo de tudo para ser rico. Para que Salomão nos ensina? Nós devemos ver um dia de cada vez. Nós devemos entesourar para Deus. E eu fecho aqui citando só esse verso de Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, como eu estou falando, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor nos pediu, nós devemos fazer. E sobre isso, meu Pai, o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, falou muito sobre o dinheiro, meu Pai, como devemos tê-lo e como devemos agir com ele. Porque quando o Senhor coloca o dinheiro nas nossas mãos, Senhor, é uma fonte para que nós possamos abençoar outras pessoas, principalmente ser fiel a Ti, para que nós possamos levar nossos dízimos e as nossas ofertas à Tua casa, meu Pai, para a manutenção do Teu templo, aonde o Senhor faz habitação todas as vezes que nós reunimos. Que o Senhor seja honrado, meu Pai, através dos dízimos e das ofertas. E nesse dia, meu Pai, eu te peço que o Senhor sempre coloque no meu coração, meu Pai, a gratidão para com Deus, que nunca, meu Pai, deixe eu ser soberbo e também que nunca deixe eu cair na tentação de querer passar em cima de ninguém, meu Pai, por causa de riqueza. Que o Senhor me permaneça firme na Tua presença e o Senhor seja o alicerce dos meus pés, para que eu sempre ande nos Teus caminhos. Tudo isso, meu Pai, essa oração eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então amanhã para que nós possamos tratar de um novo estudo da Palavra de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida. Feliz sábado.